stars! How are you? Are you doing well? Yes? So, na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre adverbs of manner. O que significa manner? Manner significa maneira, daí você já mata a charada. Você vai falar, esse adverb, ele vai falar a maneira como as coisas acontecem, how it happened, ok? Então dá uma olhada aqui, mas antes da gente, né, aprofundar nos adverbs, a gente precisa ver uma coisinha aqui, ó. How it happened, ok? São os adverbs of manage. Isso, yes. Agora olha a diferença entre essas duas frases. She was hungry and she ate the cake hungrily. Primeira coisa que eu quero que você olhe nessas frases e localize é o verbo. Qual que é o primeiro verbo aqui? É o passado do verbo to be, né? She was hungry. Então, esse é o verbo aqui da primeira frase. She was. E aqui a gente tem o verbo was, ok? Na segunda, a gente tem o verbo no passado aqui, ate. She ate, ok? Então, você tem she was hungry e she ate the cake hungrily. Olha, observe bem o que acontece aqui, ó. A primeira frase, você tem um adjetivo. E na segunda, um adverbo. Por quê? Só pela presença do li? Sim. Também, né? Uma forma de matar a charada aqui é porque hungry, né? Sempre terminou com li, vai ser adverb. Ok, você tá certinho. Porém, tem outra forma de você saber. Hungry tá definindo, tá falando sobre ela. She was hungry. Então, quem que tava faminta? Ela. Não tem nada a ver com o verbo aqui. O adjetivo, ele vai modificar o substantivo, né? O sujeito da frase ali. No caso, she. Hungry tá dando uma característica para ela. She was hungry. Ela estava faminta. Então, hungry tem tudo a ver aí com o quê? Com o substantivo, né? Com o subject pronoun aqui, she, né? Com esse sujeito. Já na frase de baixo, olha só. She ate the cake hungrily. Ela comeu o bolo. Eu poderia parar a frase bem aqui, ó. Poderia parar a frase aqui. E você saberia. Ela comeu the cake. Então, she é o sujeito, certo? Agora, hungrily. Hungrily, tá modificando ela? Não tá. Hungrily aqui nesse caso, tá modificando o verbo. Tá dizendo como, né? Ela comeu. She ate the cake hungrily. Ela comeu o bolo famintamente. Então, famintamente aqui, acho que seria isso, hungry, tá modificando o ate, tá dizendo como que ela comeu. E aí você tem um adverb, e nesse caso um adverb of manner, ok? Então, adjetivos vão modificar não vão modificar, né? Adjetivos vão dar uma característica ao sujeito. Enquanto, ou a algum substantivo, né? Red car, carro vermelho. Então, eu tô falando que o carro é vermelho, eu tô dando uma característica ao carro. Já quando você fala de adverbs, os adverbs, eles podem modificar um adjetivo também, mas eles vão né, modificar principalmente o verbo, tá? E aqui, nesse caso, a gente tem o segundo, que é o adverb. Agora, pessoal, algumas coisinhas sobre os adverbs que você precisa saber. Ele pode vir antes do... Vamos localizar aqui mais uma vez? Ó, o verbo aqui, né? Ate. Então, ele pode vir antes. Eu posso falar, she hungrily ate the cake. Ou pode vir no final da frase. She ate the cake hungrily. Nesses dois casos, né? O adverb aqui está se referindo ao verbo comeu. Como ela comeu. Por isso que é manner, tá? É um adverb, você já sabe, né? Terminou com li, como se diz, terminou com li, é adverb. Mas... nesse caso aqui, que tipo de adverb é esse? É de manner, porque ele está dizendo como ela comeu, tá? Tá falando a maneira que ela comeu. Agora, olha só. Ele pode vir também antes de uma preposition. No caso aqui, towards é uma preposition, tá bom? E run é o verbo. Então, você tem o verbo aqui. Olha só essa frase. The girl ran happily towards her mother. Então, ela correu para a mãe dela. Mas como que ela correu, né? Qual foi a maneira que ela correu? Ela correu happily. Então, happily é o advérbio que está modificando run, o verbo correr. Está dizendo como que ela correu. E aí, você pode colocar o happy aqui, happily depois do verbo nesse caso, mas antes do quê? Antes de uma preposition, tá bom? Já nesse caso aqui, ó, você colocou o adverb lá no final da frase. The girl ran towards her mother happily. The girls run towards her mother happily. Lá no final, tá bom? Muda muita coisa na frase?
Eu diria que talvez um pouco do sentido da frase, da ênfase, né, que a gente deu. Talvez no primeiro a gente deu mais ênfase na maneira que ela correu. Já no final a gente deu ênfase também na maneira que ela correu, mas não deu tanto assim, ficou lá no final da frase. Enfim, fica a seu critério, tá bom? E agora, gente, olha só, a position, é muito importante a posição, principalmente quando a gente tem mais de um verbo na frase, tá bom? Olha isso daqui. Olha os verbos dessa frase. A gente tem o verbo agree, tá? Ele apareceu nessas duas frases. Tem o retype, também que tá aqui nas três frases, né? Então, olha só, as duas frases têm as três frases aqui, né? A mesma frase. Se você tirar o quickly aí, vai ficar a mesma coisa, ó. He agreed to retype the letter. Então, a frase é o quê? Ele concordou em reescrever a carta. Ok. Agora, eu quero colocar um advérbio aí. E esse advérbio vai modificar os verbos. Eu tenho que tomar cuidado, porque dependendo da posição que eu coloco, ele modifica um ou outro dos verbos, tá bom? Então, olha só, na primeira posição aqui, eu falei que he quickly agreed. Então, ele está modificando, né? Ele veio antes do verbo agreed e ele está modificando o verbo concordar aqui. Então, ele rapidamente concordou em reescrever a carta. No problem, tá? Mas eu tô dando ênfase ao quê? The agreement is quick. Então, o acordo foi rápido, né? Ele concordou rapidamente. Agora, olha a segunda. He agreed quickly to retype the letter. Mesma coisa, apareceu aqui, né? Modificando o verbo agreed, né? Lembrando que o to tá aqui, vamos considerar que ele é a preposition, então ele pode vir antes da preposition. He agreed quickly to retype the letter. Nesse caso, mesma coisa, o quickly, né? Esse advérbio está modificando como ele concordou. Então, ele concordou rapidamente. Já no terceiro caso, não. Eu mudei totalmente o sentido, né? Porque eu coloquei assim, ó, he agreed to retype the letter quickly. Esse quickly aqui agora está modificando o verbo que está mais próximo a ele, que no caso é retype. Então, eu falei o que aqui nessa frase? Que ele concordou em reescrever a carta rapidamente. Então, aqui eu estou dizendo que esse, né, retype is quick. Então, ele concordou em reescrever a carta? Ok, mas ele concordou em reescrever rápido. E ele não concordou rápido, ele concordou em reescrever rapidamente, entendeu a diferença? Então, eu estou pegando o quickly e colocando aqui no retype, então reescrever rapidamente. Enquanto que nos outros casos, concordou rapidamente. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque dependendo do lugar, quando a frase tem dois verbos, se eu coloco ele, né, o advérbio vai modificar aquele verbo que está mais próximo a ele, ok? Next, slowly he picked the gun. Bem devagar, ele pegou a arma. Você vê que isso aqui, geralmente a gente utiliza para dar ênfase, né? A gente muda o advérbio, ou em muitos casos até o adjetivo também, para dar ênfase. Então, a gente vê isso muito em linguagem literária, tá bom? E aí, você vê que ele apareceu aqui na frente. Slowly, he picked up. Picked up the gun. E aí, já para terminar, how to make an adverb out of an adjective. Como que a gente vai fazer um advérbio, né? Só colocar o li? Isso, só colocar o li, gente. Só que tem umas regrinhas, né? Então, normalmente a gente coloca li, fica honest, ficou honestly. Se ele tiver terminado em L ou em E, o que a gente faz? A gente dobra o L, então special ficou especially. Se ele terminou em E, a gente coloca nicely, ok? E aí vai, olha, terminou em Y, a gente tira o Y e coloca ILY. Então, crazy ficou crazily, tá? Eu tiro esse Y daqui e levo ele pro final, então ficou crazily. Happy ficou happily. E aí, quando terminar em consoante, mais LE, né? O que a gente faz? A gente tira o E, tá vendo? Terrible, vou tirar esse Ezinho aqui e vou colocar um Y no lugar. Terrible. Yes, ficou terribly. Terribly. Li, tá? Li. Sempre pronuncio li bem separadinho das outras sílabas. Li. Idle ficou idly, ok? Então, gente, e para terminar aqui, ó, terminou em C, né? Um exemplo aqui, realistic ficou realistically, li no final.
Irregular adverbs, você lembra deles? Você tem aqui, né? Fast ficou o quê? Fast. Good ficou well. E aí, em muitos casos, você só vai saber de acordo com o contexto. Então, the man drives very fast, né? E aí você vai saber pelo contexto aqui se é um adjective ou se é um adverb. Nesse caso aqui, ó, fast é o que, gente? É um adverb, porque tá falando da maneira com que ele dirige. E nesse caso aqui, ó, you speak English very well. You speak English very well. Então, o well aqui tá modificando o que? Speak. A maneira com que você speak. Como que você fala? Well, eu não tô falando you have a good English. Nem falaria isso, you have good English. Falaria o quê? You speak English very well. E aí o well tá modificando o verbo speak. And it is an adjective? No, adverb. It's an adverb. Okay? So that's it. Now it's your training time. Get ready to your conversation class. See you. Bye bye.